Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite, boa noite, boa noite. Prazer, eu sou Rafael Sobreira, eu sou diretor e consultor da equipe da Seven Migration Brasil e hoje estamos trazendo aqui mais uma conversa, uma live, onde estaremos apresentando essas atualizações migratórias que estão acontecendo com o visto de estudante. Então, para esta conversa, estarei aqui convidando o Phil Freitas, que é gerente da filial da West One de Perth e também trabalha no departamento de aplicações de visto da agência. Phil, já vou te chamar aí. Enquanto isso, se o pessoal estiver em casa, gostaria de saber se eles estão escutando, se está tudo certo com a imagem, só para a gente se alinhar aqui. Vamos lá. Estamos conectando diretamente aqui do Brasil, São Paulo, Maresias, com Western Australia, Perth. Phil, tá por aí? Só vira a câmera aqui. Aí, agora sim. Tudo bem com você? Tudo certo. Por aí, tá me ouvindo bem aí? Tudo bem também. O pessoal já colocou aqui que está escutando a gente bem, que acho que a imagem também tá boa. Pessoal, somente lembrando, tá? Que essa live ela vai ficar gravada depois, tanto ali no perfil da Seven Brasil, quanto no perfil da West One, Perth. E o legal aqui, antes da gente começar, né, Phil, falar sobre essas mudanças migratórias, eu gostaria que o Phil se apresentasse primeiramente. Nós somos amigos, né, profissionais, pessoais, pessoal também. Então, Phil, se você puder ali se apresentar, falar sobre a West One, o trabalho de vocês, depois a gente pode voltar aqui para falar o que está acontecendo no mundo dos estudantes, tanto fora da Austrália quanto dentro da Austrália. Claro. Legal, gente. Então, eu sou o Phil, trabalho aqui na West One de Perth desde 2014. Atualmente sou gerente da agência e responsável pelo departamento de vistos. Eu tenho auxiliado também a agência de Sydney e Brisbane nessas últimas semanas aí com a aplicação de visto deles lá também. Então é bacana que eu estou bem envolvido nessa área aí. Então vamos ver se a gente consegue esclarecer essas dúvidas dessas mudanças e de alguma forma tentar auxiliar quem está passando por essas aplicações aí, tanto no Brasil quanto aqui na renovação, né? Não, perfeito. Como eu coloquei no começo, tá, gente? Esse bate-papo, essa live é para trazer informações para vocês, né, que estão passando por um processo ali de planejamento, de renovação, para entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, nesse cenário tanto econômico, político, migratório da Austrália. Antes da gente falar do visto de estudante, Phil, eu só vou colocar um adendo aqui para as pessoas entenderem um pouco melhor. O Departamento de Imigração, né, esse novo governo, quando foi reeleito no ano retrasado, ele veio com ideias de melhorias, né, para ali desenvolver um pouco mais o próprio sistema migratório, tornar um pouco mais rápido, fazer algumas flexibilidades, ficar um pouco criterioso em alguns sentidos, né? E a gente estava observando que tanto na questão econômica quanto na questão política, levando em consideração, tá, pessoal, que ano que vem tem eleições novamente na Austrália e a gente vem de um quadro pós-pandemia. A Austrália ela teve, né, uma inflação, vamos dizer, de pessoas temporárias morando no país. Isso não só significa o visto de estudante, significam outros programas também. E isso, né, junto com a inflação também mundial, eu falo da questão monetária, e também com ali o mercado imobiliário da Austrália, né, com faltas de acomodações, o departamento ele se viu, né, o governo de uma certa forma, se viu numa pressão social, onde ele está tendo que tomar algumas medidas. Não é que a Austrália está se fechando para estudantes, não é que a culpa é do imigrante. A questão mesmo é que a Austrália está ficando um pouco mais criteriosa em alguns programas e mais flexíveis em outros programas. E hoje a gente está aqui para discutir a questão do visto de estudante. O Phil, né, desde 2014 aí trabalhando com o Subclass 500, que é um programa que, querendo ou não, né, envolve ali uma certa habilidade, uma certa experiência para você estar ministrando a questão da melhor escolha de curso, escola, aplicação de visto, custos. Então a gente vai estar discutindo, né, transições que a gente já passou no passado, essas transições que estão acontecendo agora, e de uma certa forma, isso que a gente está colocando aqui é uma opinião nossa de acordo com o nosso trabalho do dia a dia, tá? E não é eu e não é o Phil que dita as regras, é sim o Departamento de Imigração junto com o governo da Austrália. O que eu vejo, tá, Phil, hoje no meu ponto migratório, é que a Austrália está ficando um pouco mais criteriosa
com as considerações do visto de estudante, tá? Ela fez ali uma alteração no dia 25 de março, aonde transitou, né, do GTE para o GS. Ela tá fazendo também ali atualizações do pós-study visa, que a gente não vai entrar muito em questões aqui. E ela também vai fazer atualizações e está fazendo ali dos programas migratórios em si, tá? Então, levando em consideração, gente, sempre se atualizem com esses fatores migratórios, essas atualizações que acontecem com a Austrália, porque isso, de uma certa forma, pode afetar positivamente ou negativamente para vocês aí. E, gente, quem tiver perguntas, tá? Pode colocar aqui. A gente colocou uma caixinha de pergunta também anteriormente. Nós vamos estar tentando responder no final, quase que todas, né, se possível, mas caso a gente não consiga responder, nós vamos ali, de uma certa forma, entrar em contato com vocês via DM para estar respondendo. Mas é isso, Fio. Eu acho que você já passou numa transição ali, né, na criação do GTE, quando era aquele antigo SSV, que você tinha o visto aprovado em um dia, era uma combinação de cursos, aí veio o GTE, agora está indo para essa questão do GS. O que você está vendo, né? Como eu te disse, né? Como eu disse para o pessoal, são critérios migratórios, não é a nossa decisão. A imigração quer saber mesmo a sua genuinidade, né, em relação aos seus estudos na Austrália, esse período temporário que você vai ficar ali estudando, e quais vão ser os ganhos, né, profissionalmente falando, educacionalmente falando para você. Então, Fio, atrás aí, né, do seu trabalho, o que a agência, o que o pessoal tá falando, o que você tá vendo de diferença? Conta um pouquinho mais pra gente. Legal, vou falar. Papa, só antes aqui, eu não tô te vendo, tá? Eu não sei se o pessoal aí tá, mas pra mim tá tudo preto a sua tela. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver aí, me ouvir? Eu consigo ver as duas telas. Eu consigo ver a minha carinha aqui e a sua carinha. Quem que puder dar um oi aí pra gente ou algo do tipo. Deixa eu ver. Eu tô te escutando, mas não tô vendo. Mas tudo bem, talvez seja só o meu. Ah lá. A Jaque, obrigado, Jaque. A Jaque falou tudo certinho. A Cíntia, tudo dando normal. Acho que tá tudo certo, Phil. De qualquer forma, né? Você já sabe do meu rosto, você sabe quem eu sou, então eu não vou te assustar de qualquer forma nessa live. E não vou te trazer concorrência também, tá? Então, assim. Uma pergunta deve ver tua carinha, mas tudo bem, vamos lá. Acho que daqui a pouco Realmente, carrega. Rafa, Uma foto igual você falou, né? Oi? Você coloca aí do lado. Depois eu te dou uma foto 3x4, você coloca aí do lado. Mas comente, né? Fale o que você tá vendo nesse sentido aí, nessas questões migratórias do visto. Legal. Vamos lá. Como você falou, né? Acho que são sempre fases. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, a gente tem percebido aí várias fases, cada uma com seu desafio, com a sua mudança. Algumas se tornaram mais fáceis, outras um pouco mais difíceis. E aí, com o tempo, a gente está sempre se adaptando e vendo aí de acordo com a necessidade da imigração mesmo, entendeu? Então, desde a mudança da GTE para quando não tinha nem carta, né? A gente antigamente aplicava o visto, simplesmente colocava lá um curso e não precisava nem justificar por que desse curso. Foi passando do tempo, eles foram vendo que às vezes o período, né, o programa de estudo da pessoa não fazia sentido nenhum, começaram a exigir obrigatoriamente uma carta para falar, meu, por que você fez curso de culinária e agora você vai fazer carpintaria, né? Explique. Então, desde então, começou a GTE. Até então, pra gente, né, Rafa, você também boa de justificar aquelas questões do porquê do curso, sempre focando em voltar para o Brasil depois, etc. O que agora a gente tem percebido, né, desde essas mudanças, é que justamente pela questão política, pela questão deles estarem querendo reduzir esse número de pessoas em vistos provisórios no país, é que eles estão afunilando mesmo, eles estão sendo mais criteriosos, e esses cursinhos que antigamente o pessoal fazia, que trocava, então quem tinha já um bacharel no Brasil, por exemplo, numa profissão advogado, ou alguém da área de marketing, engenheiro, e aí chega aqui e vem fazer um curso de trade, que a gente fala, que são esses cursos, né, a mecânica, carpintaria, culinária, pintura, são cursos que, querendo ou não, tá na lista de demanda, o pessoal faz porque de alguma forma vai ajudar a ficar na Austrália e tal, só que é um curso que muito difícil você vai conseguir justificar que vai ser útil no Brasil. Ainda mais para quem já tem uma qualificação a nível de bacharel ou maior, né, já back home. Então, eles estão pegando muito nesse sentido. O que eu tenho percebido, então, desde a mudança inglês, a princípio, está normal. Ok. Eles estão, claro, ainda tem um critério de avaliação, eles
não quer dizer que vai ser 100% aprovado, tem os perfis e tudo mais, mas até agora em inglês a gente não viu nenhuma preocupação, a não ser quem está trocando de visto, mas depois a gente fala disso mais para frente. Uhum. Agora, as questões mesmo das negativas que a gente já tem visto são desses cursos Correto. técnicos, né? São os VET. Uhum. Então, tanto aqui quanto no Brasil, né? Eu estou sempre em contato com o nosso departamento de vistos lá do Brasil também, e eles já falaram, ó, já começou a ter um aumento aí considerável de vistos negados. Uhum. Porque para a gente, como a gente sempre trabalhou muito com o mercado brasileiro, né? A maioria dos estudantes são brasileiros, querendo ou não, a gente tem um assessment level, né, perante a imigração, que é um nível de, de risco perante a imigração, um nível bom, né? O Uhum. Brasil hoje é considerado level 1, que a gente fala, nível 1. Então, era muito raro a gente ter visto negado, né? Eu lembro de fases que cheguei a ficar 5 anos aqui Olha. sem nenhum visto negado, Uhum. aplicando mais de 100 vistos ao ano. Então, assim, tanto que quando tinha era uma coisa assim, nossa, tivemos visto negado, meu, a gente entrava em luto, sabe? Uhum. E agora, por conta dessas reduções, né, por toda a questão política, questão de mercado imobiliário, inflação e tudo mais, infelizmente vai ter muitos estudantes sendo afetados. Sim. E esse filtro vai ser feito. Uhum. Então, eles estão afunilando, e o que a gente tem explicado para o pessoal é, ó, esses cursinhos para ganhar tempo que o pessoal fazia antes, já não é Uhum. mais uma opção. Esquece, Uhum. sabe? Outra, vir de turista e trocar de visto aqui dentro da Austrália. Esquece também, Uhum. já não dá mais. Tanto que antigamente não dava. Aí lá para 2015 ou 2016, se eu não me engano, eles trocaram essa regra. Ah, agora brasileiro pode renovar visto, estando de turista na Austrália, pode aplicar. Muita gente começou a fazer isso. Em 2017 eles se tocaram, começaram a negar uns vistos, Uhum. falando, poxa, parece que está usando o visto de turista como uma forma não genuína de Sim. turistar, e sim como uma forma mais fácil de entrar no país para trocar de visto aí dentro. Uhum. Então já deram uma cortada lá em 2017. A gente começou a ficar meio assim, opa, vir de turista não é mais uma boa. E agora, principalmente, está sendo mais dificultoso ainda. Uhum. Então a gente está alertando o pessoal, se você já quer estudar, se programa do seu país, por mais que você não tenha ainda condição, se planeja que seja 1 ano e meio, 2 anos para juntar essa grana, para você se preparar financeiramente, mas já vem com o visto certo, entendeu? Uhum. Não, não dá para falar, mas meu amigo fez e deu certo. Outra É, época, outra fase. A fase é. de hoje não permite mais isso. Uhum. Não, eu entendo. Eu agradeço pelas informações, porque, somente para explicar, tá, gente, a Seven Migration, ela não trabalha diretamente com o visto de estudante, essa questão de lidar com escola ou aplicação do visto 500. Nós trabalhamos ali de uma forma indireta, passando informações sobre esse programa. Porque a grande maioria dos nossos clientes, né, tanto estando no Brasil quanto na Austrália, eles talvez vão usufruir do visto de estudante para conseguir seguir seus caminhos migratórios. Então, o legal de entender, sendo um pouco leigo, tá, Phil? O visto de estudante subclasse 500, ele tem ali, né, vamos dizer que 4, 5 categorias. Tem a categoria do ELICUS, do VET, né, que seria o tecnólogo, tem a do bacharelado, tem a do mestrado, PhD, é a famosa, né, AQF Frame de estudo que tem dentro da Austrália. Então, acho que para quem está no Brasil, como você comentou, estou me planejando para poder fazer um curso de inglês. É claro, né, tem ali seus critérios de elegibilidade, de acordo com a idade, né, com vínculos, situação financeira, mas não apresenta tanto risco porque você está estruturando ainda uma parte acadêmica, né, da língua. Mas para pessoas que têm já formação acadêmica, que a grande maioria do povo brasileiro já tem ali uma faculdade, um tecnólogo, principalmente para pessoas que estão dentro da Austrália, a decisão de uma renovação agora, ela ficou um pouco mais criteriosa pelas considerações, né, dessa mudança do GTE para o GS. O GS, me corrija se eu estiver errado, mas foi uma forma que a imigração simplificou o GTE para entender dentro de 4, 5 campos ali melhor o porquê da aplicação, né? Fazendo algumas perguntas relevantes ali sobre o porquê que você escolheu esse curso, qual que vai ser a relevância dele, por que não tem no seu país de origem, o que vai te trazer isso no campo profissional, junto das outras características ali também da aplicação, né? Exame médico, a gente está vendo, né, que vai ter ali possivelmente uma inclusão de provas de validações de proficiência para você fazer um tecnólogo, para você fazer um bacharelado, um mestrado. Então, gente, o que a gente coloca de ponto aqui é que você precisa entender, principalmente o nosso público, que essas regras, novamente, não são nossas, é o Departamento de Imigração querendo ali
verificar a sua genuinidade. Então, como o Phil falou, se você tem um bacharelado de engenharia e você quer fazer ali um tecnólogo de draft person, por exemplo, projetista, algo do tipo, pode ser que o departamento de imigração venha ali a te dar uma recusa porque você já tem um nível de formação acadêmica superior. O ideal seria você pular para um mestrado, tá? É claro, a gente entende as condições financeiras, né, Phil? A gente sabe como que funciona as coisas, mas de uma certa forma, o que a Austrália quer ver mesmo é ali a sua genuinidade. A Austrália ela não está ali abrindo porta para estudantes que não têm os critérios de elegibilidade. Ela quer entender se você está ali elegível mesmo para aquele programa. E ela quer entender se você tem ali o nível de inglês, se você tem ali condições financeiras, saúde, seguro de saúde também para poder fazer uma aplicação. Então a gente está vendo muito cenário, né? Eu pelo menos estou recebendo muitas mensagens de gerentes de agência que está tendo muita recusa ali para a questão dos programas de tecnólogo, porque o departamento de imigração ele está em cima mesmo. Transições de carreira podem acontecer, né, Phil? Só que tem que ser uma coisa bem explicada. Por exemplo, né, a gente vê casos, como eu vou mencionar aqui hipoteticamente falando. Eu tenho um curso de direito no Brasil, mas eu não consegui ali, de uma certa forma, atuar, performar muito bem no meu campo profissional, porque direito é uma das ocupações que mais se formam pessoas dentro do Brasil. E agora eu estou pedindo para fazer uma transição educacional para atingir um outro objetivo ali profissional. Então, algumas coisas acho que dão para ser explicadas de uma certa forma, mas o que o pessoal tem que entender é focar ali nos benefícios de uma educação, né, de um nível educacional acima daquilo que você já tem. Principalmente para os benefícios migratórios que isso pode te trazer para você continuar permanecendo ali no Brasil. Então, Phil, o que você coloca mais ali? O que você acha que é legal da pessoa se preparar? Ela tem que entender sobre o suporte financeiro, ela tem que entender ali sobre essas questões de nível de inglês, ela já pode pular do inglês para um tecnólogo, ou faz um pouco mais de inglês para salvar um pouco mais de dinheiro, vai tentar fazer um bacharelado, um mestrado. O que vocês estão ali tentando indicar para o cliente de vocês? Então, legal. Ó, complementando o que você falou, Rafa, eu acho que assim, antigamente, falo antigamente, nem tão antigamente atrás, mas até 2 anos atrás, o que acontecia, na minha opinião, tá? Do que eu enxergo aqui e do que a gente tem visto. A imigração fazia uma vista grossa para muita coisa, sabe? Então eles relevavam essa desculpinha que a gente dava de que o engenheiro mudou de área, que ele quis fazer commercial cookery, né, para virar chefe de cozinha, porque ele quer fazer algo que traga mais prazer pessoal, que ele escolheu engenharia antigamente era mais por conta da grana, mas que agora ele queria fazer algo que trouxesse um benefício de, sabe, algo que ele tem mais paixão em fazer, enfim. A gente sabe aquele monte de coisa que colocava na carta e eles faziam vista grossa. A questão é que agora eles estão no preto e no branco. Então não tem mais esse jeitinho, vamos dizer assim. Correto. Eles estão levando a regra ao que é exatamente, e por conta justamente deles vão ter que reduzir esse número de pessoas aqui, em vistos provisórios, eles vão filtrar essa galera aí. Então, acho que mesmo quando tem a justificativa, tem que ter uma justificativa muito boa, e não só a carta em si, não só as questões da GS, mas sim documentos provando isso. Evidências, então, né? um exemplo que a gente tem feito agora, desde essas mudanças, só para dar um contextualizar o pessoal, antes a gente aplicava o visto aqui dentro da Austrália só com passaporte, seguro-saúde e a cartinha de intenção. Eram 3 documentos. Era, tranquilo. A aplicação a gente fazia em 20 minutos com o estudante, era muito de boa. Agora, mesmo para quem está aqui, a gente tem pedido documentação como se a pessoa estivesse no Brasil, vindo pela primeira vez. Currículo, Então, financeiro. mostra suporte financeiro, me mostra vínculos com o Brasil, se tiver imposto de renda, onde mostra que você tem bens, incentivo para voltar, oferta de trabalho, se for o caso, sabe? Coisas assim para realmente provar que a galera tem porque fazendo aquele curso, tem como provar. Então, um exemplo, tá? A gente teve um estudante recente aí, que a gente também estava com receio, ele estava fazendo um curso de draftsperson também, né? Para fazer projetos, projetista, etc. Mas a graduação dele era completamente diferente no Brasil, ele fez marketing, já tinha feito curso de business aqui na Austrália, estava aqui desde 2021, e a gente já estava com aquele receio. O visto tinha sido aplicado no final do ano passado, e agora eles estão processando esses vistos aí, né? A imigração agora está processando os vistos lá de dezembro, novembro, está levando uns 6 meses para processarem os vistos de quem está aqui na Austrália renovando.
Então, a gente tem visto esses vistos de dezembro e novembro sair. O desse rapaz foi um deles. A gente contatou esses estudantes falando, meu, o cenário é esse, tá tendo negativa, eles estão recusando baseado nisso, nisso e nisso. E a negativa é basicamente a mesma, sabe, Rafa? Eles estão usando um template, É, o famoso muda uma template, né? coisinha ou outra, Uhum, mas a justificativa da negativa é praticamente igual para todo mundo, que é simplesmente falando, ah, eu não vi relevância desse curso, uhum. você não demonstrou que você pesquisou cursos similares no seu país de origem, e como que esse curso vai ser mais relevante do que a graduação que você já tem, né? Tendo esse visto, eu não acho que você é um estudante genuíno, blá, 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 tô negando o seu visto. Então, com base nisso, a gente falou, o que que a gente pode fazer para mostrar mais documento, para tentar se antecipar, entendeu? Ao invés de esperar a imigração pegar a aplicação do cara e já negar, fala, meu, vamos encher de documento lá. Você Certo. consegue uma carta de oferta no Brasil? Ou esse rapaz, ele tinha a família dele tem uma empresa de construção, uma Uhum, empresa grande, 14 anos no mercado, etc. Ele foi conseguir uma job offer, escreveu uma carta muito legal falando que a empresa está no mercado há 14 anos, atua no ramo tal e tal e tal de construção, mostrou o CNPJ da empresa, tudo mais, quanto que eles faturam e etc. E falou que quando o menino terminar esse curso de projetista, ele tem uma vaga nessa empresa, onde ele vai ganhar de 15 a 20 mil reais, blá, blá, blá. A gente conseguiu provar para a imigração por A mais B de que esse curso ia ser mais relevante do que ele ganhava como marketing, que ele ganhava 5 mil, 4 mil reais, sabe? uhum. Então, assim, contanto que a gente tenha essas evidências e consiga mostrar e provar, porque não adianta mais só falar na carta, Sim. entendeu? Aham. Isso, na época, passou. Então, vai ficar bem mais difícil agora, Uhum. sabe? É, de uma certa forma, né, o que a gente tem visto mesmo é essa questão que você falou aí. O Departamento de Imigração, não somente para o Brasil, tá, gente? A gente vê um cenário ali relevante para outros países também, como Índia, China, Itália, Colômbia. Quando você ali entra no site do Departamento de Imigração, principalmente no visto de estudante, você consegue checar ali uma ferramenta que grande maioria das agências fazem isso para ver o level ali do país, né? Qual seria a categoria, como o Fio explicou, o Brasil é um, e a categoria também ali dos providers. Os providers seriam as escolas. O Departamento de Imigração também está em cima das escolas que eles chamam, né, de Ghost School, que são aquelas escolas ali para visto. Eles já fecharam acho que mais de 25 ou 26 providers, Phil, pelo que eu vi. É, As agências ainda não quando eu têm. cheguei a 36. Nossa, então já subiu o número. As agências ainda não têm um assessment level, né? Mas possivelmente no futuro também vão ter. Então, o que, que o Phil estava tentando explicar nesse sentido para quem não entende tanto? Quando você cruza, né, ali um país de assessment level 1 com uma escola de assessment level 1 também, né, 1, o tipo de documentação que você tem que providenciar é menor do que você cruzar com uma escola que tem assessment level 3. E isso vice-versa. Então, aplicações do Brasil, elas sempre foram um pouco mais ali, né, robustas, mais compostas, por mais que não tinha que colocar ali suporte financeiro ou algo assim, né, essas evidências, o Brasil sempre preparava de uma melhor maneira para apresentar ali, né, a aplicação do cliente. Agora, na Austrália já era um pouco mais simples, era somente, né, como você falou, o GTE, seguro de saúde, o COI, essas coisas mais básicas. Só que agora, pessoal, o que, que nós temos que entender é que ficou um pouco mais complexo. Então, quando você vai procurar uma agência de intercâmbio para falar ali sobre o seu próximo planejamento estudantil dentro da Austrália, quando você já alinhou talvez com uma agência migratória como a Seven para fazer ali um programa, você tem que entender, né, que esse tempo dentro da Austrália que você talvez vai precisar no visto de estudante, ele hoje, de uma certa forma, ele precisa ser bem estruturado. Preciso de mais inglês para fazer um programa de skill assessment? Vou focar ali não só no General English, vou focar em explicar para a imigração que eu vou fazer um programa de IELTS, que eu vou fazer ali também um Cambridge. Isso são cursos que é difícil de você encontrar no Brasil. Então tem uma relevância para você fazer essa explicação. Agora, vou fazer um tecnólogo, um bacharelado, um mestrado, tem que estar ali também colocando essas considerações. É claro, né, Phil, se você tem um bacharelado na engenharia e você está pedindo para fazer um mestrado em engenharia, você está seguindo com o seu nível educacional. Então, de uma certa forma ou Uhum. de outra, vai ser mais tranquilo. Mas nesse caso que você está falando de até alertar os clientes que fizeram aplicações anteriores que ainda estão em processo, se você for fazer uma aplicação, né, principalmente ali para os tecnólogos, vai ter que ter todas as informações necessárias para você conseguir convencer a imigração. Nesse sentido, eu não digo convencer, eu digo você evidenciar que aquele curso vai ser, de uma certa forma, justo para você nesse sentido, importante para você. Então,
o legal, que nem, por exemplo, no visto de turista, muita gente fala, ah, eu vou de turista porque daí eu chego na Austrália, depois eu faço uma renovação para estudante. Ainda está acontecendo, né? A gente vê esse cenário, só que possivelmente o visto de turista vai voltar com as condições de no further stay, ou seja, se você vai para a Austrália, você não pode renovar o visto dentro da Austrália, você tem que sair da Austrália. Então seria como, né, fazer uma aplicação novamente de visto de estudante. E também, né, não é de uma forma, vamos dizer, prática aí como turista e renovar para estudante, porque o tempo de processo que você fica aguardando ali para o visto ser aprovado, você não pode estar trabalhando ou utilizando dos benefícios ali do visto de estudante. Pode até estudar, né? Mas de uma certa forma, às vezes não vale a pena pelo risco que você vai passar. Então, a mensagem aqui que a gente está tentando transmitir, Phil, e o pessoal que está assistindo, tenham consciência, tá, gente, de que essas próximas futuras renovações vocês têm que fazer de uma forma mais ali estruturada, com a ajuda de profissionais, com relevância de evidências, para vocês conseguirem ali, né, ter um processo e uma possível ali aprovação. Caso contrário, como o Phil falou, tem muitas agências aí que estão recebendo negativas e estão ali, né, alertando seus estudantes de que de uma certa forma ou de outra a coisa não está tão mais fácil como era antigamente, porque o Departamento de Imigração ele está reduzindo o número de imigrantes de uma certa forma, está voltando ao que era antes ali, e ele está reduzindo ali alguns programas, né, como idade, como também ali essas questões, né, de aumento de salário mínimo para os vistos de patrocínio. Então tem que ficar mesmo, né, em alerta com isso que está acontecendo. As escolas, eu acho que, Fio, também estão em alertas, né? A gente já via no passado escolas que aplicavam o próprio GTE antes de aceitar o aluno. Não sei se isso vai voltar a acontecer, se eles vão puxar um pouco mais, porque se a escola desce de level também, ela vai perdendo ali, né? Ela vai tendo que explicar mais para o departamento de imigração as qualificações educacionais que elas têm a oferecer, né? É mais difícil para a pessoa fazer ali um processo. O que você está vendo a mais nesse cenário aí, além de todas essas informações que você deu, para as pessoas que estão tanto fora quanto dentro da Austrália, nas considerações de aplicação de visto de estudante mesmo? Então, primeiro tem essa aí da escola, Rafa. Realmente está acontecendo já, tá? As escolas estão sendo, às vezes, mais criteriosas até do que a própria imigração. Sim. Tem escola aqui que a gente comemora quando consegue a vaga. Fala, meu Deus, eles aceitaram. Porque, realmente, como a negativa afeta o risco da escola, e agora essas escolas, né, igual o Rafa estava falando antes, elas vão de 1 a 3, o nível, né, das escolas. Sendo 1, o nível mais tranquilo, é uma que é mais bem vista, porque tem menos negativas, menos cancelados, menos estudantes reportados, etc. E tem as escolas nível 3, que já são aquelas escolas que já estão ali na listinha negra da imigração. Tipo assim, ó, por que eles são nível 3? Porque é a escola que aceita países mais de risco, consequentemente tem mais vistos negados, eles podem ter também muitos COI cancelados, né, estudantes que às vezes não pagaram, ou não tiveram attendance, ou foi reportado por alguma coisa, e aí tudo isso vai afetando o nível deles. Como agora o governo já meio que deu esse warning para as escolas, falando, ó, as escolas de nível 3, vocês têm 6 meses aí para se ajeitar, senão vocês vão perder a licença, vocês não conseguem mais emitir COI, não conseguem mais fazer matrículas. Então essas escolas estão, né, fazendo o máximo ali para não cair nessa malha fina. E, consequentemente, eles não querem pegar nenhum caso que eles veem como caso de risco. Então a gente já está tendo aqui escolas que não aceitam mais quem está de turista, não aceitam quem está no visto do Covid, não aceitam até Working Holiday, a gente tem visto negativa. Working Holiday geralmente era europeu, a galera que vem Itália, Portugal, França, Alemanha, Japão, né? A gente trabalha aqui com o Tom, nosso agente de imigração, eles atendem muito japonês. Meu, visto do Japão negado, a galera do Working Holiday aplicando para estudante. Então não tem nem mais essa de preferenciar um país, sabe, mais bem visto, eles estão negando geral. Se ele vê que não tem relevância, você estava num visto X, agora você está mudando para estudante, eles dão essa negativa falando, eu acredito que você esteja aplicando o visto estudante, não pela intenção genuína de estudar, mas sim para manter residência no país. Então, você conseguir convencer isso, é convencer, querendo ou não, né, e mostrar por A mais B o porquê, que foi uma mudança de circunstâncias, acontece às vezes. Tem pessoas que genuinamente vêm como turista, por exemplo,
e chega aqui e muda de ideia, fala, puxa, um país legal para estudar, tem essa opção, às vezes ela tem um parente aqui que vai Uhum. te dar ou manter acomodação para você e tudo mais, você vê uma certa conveniência ali para Sim. ficar. Mas são exceções, entendeu? Uhum. Então, agora o que eu falo pro pessoal, tem gente que contata a gente em visto de turista agora no momento, ou Covid, que antes de falar que dá para fazer ou passar orçamento, qualquer coisa, a gente já fala, ó, vamos ver se a gente consegue uma escola que vai te aceitar, É. sabe? Tá sendo desse jeito. E a Eu tenho maioria já está aqui aceitando. algumas perguntas relevantes, né, referentes ao visto de Covid. Eu acho que só para fazer um adendo aqui, o visto de Covid ele surgiu, né, o 408, que é um visto temporário, durante o período de pandemia, porque a escola estava fechada, as fronteiras estavam fechadas. Foi, vamos dizer, né, uma forma que o governo encontrou, ao invés de criar, né, um novo visto, de colocar pessoas ali, né, aplicantes para um visto temporário, onde eles não necessariamente, né, precisavam ali estar estudando full time, mas precisavam estar trabalhando para ajudar na economia ali do país. Esse visto ele ficou por um bom período, tá, gente? Já meio que respondendo algumas das questões, só que ele foi, de uma certa forma, tendo algumas atualizações. No começo tinha que colocar carta de oferta de trabalho, tinha que colocar aquilo, ganhava um ano e tal. Então era um processo mais simples de aprovação. Só que ele acabou, ele encerrou. Ainda tem pessoas que estão utilizando, né, que estão under ali do 408, e agora eles estão pensando em voltar para o visto de estudante. Então, para essas pessoas, como o Phil falou, primeiramente entender qual que é a escola que vai estar aceitando você nesse sentido. De um ponto migratório, eu acho que quanto mais rápido você voltar, né, a tentar aplicar para o visto de estudante, melhor, porque demonstra a sua genuinidade. Não espero o Covid acabar para você voltar a estudar, porque pandemia já não tem mais, não tem como você vir com um fator dizendo que eu estava esperando a pandemia acabar para voltar a estudar. Não, a pandemia, as fronteiras já se abriram quase que 2 anos atrás. Então, assim, vale a pena uma atenção no 408 para quem está com esse visto, tá? Para ali conversar com as agências de intercâmbio, principalmente com a S1, para entender esse cenário, quando o seu visto vai vencer, qual é o programa que você vai estar ali, né, retornando como opção, entender se a escola vai ter ali a sua aceitação de matrícula, para fazer uma explicação. E uma aplicação e uma explicação, né, ali na implicação, o porquê que você usufruiu tanto tempo de um visto de Covid, sendo, né, que as fronteiras já estavam abertas e as escolas operando normalmente. Então, acho que dá para Exato. discutir em particular com as pessoas. Qual que é a sua opinião nessa questão do Covid, Phil? Não, super concordo. Inclusive, até falar, o ano passado, no final do ano, eu fiz um vídeo aqui também no West One, já alertando o pessoal, falando isso, ó. Tem muita gente que está no visto do Covid, que vai querer voltar para estudante. Independente de quando vence seu visto, já começa a estudar agora. Uhum. Porque é muito fácil você pedir para imigração, por exemplo, eu posso ter um visto de estudante para eu poder terminar o curso que eu comecei há um ano atrás, ou 6 meses atrás, que seja, do que você falar, agora eu quero estudar. Do nada, você estava aqui há um ano e um visto que te permitia estudar, o visto do Covid não tinha restrição nenhuma de estudo, e agora você vai pedir esse visto de estudante? Fica muito assim mal visto, porque realmente parece que você está aplicando um outro visto de estudante para poder continuar aqui. É. Se sua prioridade era estudar, por que você não estudou antes? Então, em novembro do ano passado, se não me engano, a gente fez um vídeo alertando isso e tal. Teve bastante gente que até começou a estudar antes e tudo mais. E, inclusive, nossa outra agência, da outra costa, já teve um visto de Covid processado e negado, no qual eles falaram exatamente isso, entendeu? Uhum. Eles falam, eu acho pertinente, particular, que você não tenha estudado durante o visto quando você podia e esteja aplicando só agora seu visto de estudante, sabe? Sim. Eles usaram justamente essa justificativa, sabe? Uhum. Então, agora reduziu bastante, viu, Rafa? A maioria que está no Covid já está acabando, porque a última leva, se eu não me engano, foi no começo do ano. Mano, né? Então, a maioria agora está acabando. Mas tem quem tiver, se ainda tiver gente aí com visto para vencer de agora para o final do ano, tentar ver o quanto antes, porque daqui para frente acho que cada vez mais escolas vão parar de aceitar. Uhum. Sim. Até uma pergunta acho que do Sanches, só respondendo, né? Eu acho que, Sanches, é legal você falar com o Phil, né, com o pessoal da West One, porque ele perguntou aqui sobre se eu comprovar que fiz aulas privadas de inglês durante o Covid. Eu acho que tem uma relevância sim, você pode colocar uma justificativa no novo GS, mas de qualquer forma você vai ter que ter evidência. Só que aí tem que sentar para estudar o seu cenário para ver, como o Phil falou,
qual vai ser seus objetivos, né? O que você vai estar pedindo ali para poder estudar, o que você vai estar fazendo. Então, acho que é um pouco mais particular. Voltando um pouco aqui, Phil, então, só para a gente, né, tentar fazer um resumo geral aqui. A gente entendeu que o Departamento de Imigração está fazendo atualizações, principalmente, né, no cenário ali do visto 500, que é o visto de estudante. Já ali se encerrou o 408, que era o visto de Covid. O 485 está tendo uma alteração de idade de uma certa forma. Os programas migratórios, sponsor, lista de estado, estão para ser atualizados também. Então, a gente está vendo uma mudança no cenário Austrália. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Sempre conversar com profissionais da área, tanto a West One, ali de Perth, que vai estar falando sobre o visto de estudante, quanto a Seven Migration também, que vai estar auxiliando também ali no planejamento dessa questão migratória. Então, a gente percebe que quem está fora da Austrália, offshore, por exemplo, né, como a gente diz, é bom conversar com as agências para fazer uma aplicação também robusta, mas o inglês ele oferece um pouco menos de risco, tá? Eu não garanto aqui, eu só estou falando de uma forma, né, que a gente tira feedback de agência e a gente vê, né, que... Né? Inglês é fácil, é mais fácil de provar para qualquer profissão, então acho que é abrangente. E quem está dentro da Austrália, né, de acordo com o seu cenário, não é porque o seu amigo teve o visto aprovado, porque tem diferença, gente. Tem diferença de idade, formação acadêmica, diferença de nível de inglês. Tem todo esse cenário que é um pouco diferente, tá? O programa pode ser igual, mas a aplicação vem ali de pessoas diferentes. Então a gente vê que o departamento fez a transição ali do GTE para o GS, tá fazendo uma filtragem, tá fazendo ali, né, uma vista um pouco mais grossa nesse sentido do que você vai estar estudando em termos acadêmicos, se está sendo superior ou inferior. Ele está possivelmente ali também, né, colocando uma prova de proficiência de inglês para você entrar em tecnólogos, universidades, mestrados, porque antigamente, né, você poderia fazer até ali um estudo numa escola parceira ou até mesmo no próprio programa ali da universidade. Fazendo também aqui um adendo, o governo disse para as universidades que se eles quiserem captar mais estudantes internacionais, eles vão ter que construir mais acomodações para estudantes. Então, para vocês entenderem como está o cenário da Austrália, nem para as faculdades, de uma certa forma, gente, está tão simples assim. Porque o nosso cenário Brasil, a gente se envolve muito no inglês, no tecnólogo, só que quando a gente vê ali a bigger picture de estudantes internacionais que vão para a Austrália, o número maior está em higher education. Então você vê muito chinês, indiano, você vê muitas pessoas de países que a gente às vezes não tem nem ideia de que aplicam para as faculdades. E as faculdades elas acabam perdendo muitos estudantes por essas questões que estão acontecendo agora também. Elas ficam um pouco mais restritas de receber algumas aplicações de alguns países, elas estão ali recebendo a informação do departamento que elas precisam, de uma certa forma, construir mais acomodação para estudante para poder receber mais ali alunos, e você não constrói, né, de um dia para a noite ali uma acomodação estudantil. Então isso pode refletir no próximo 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, gente, se atualizem, fiquem de olho, entendam o que está acontecendo, não é aqui colocando, né, de uma certa forma, ou impondo limites para aplicações. A gente está aqui conversando de uma forma amigável, tentando transmitir o que está passando. Eu já fui estudante, o Phil já foi estudante, eu já passei por um GTF, na época, né, era o SSV, eu fiz a aplicação e eu recebi o famoso questionamento do GTE. Isso eu estou falando de 2011, 2012. E naquela época era muito mais simples, vamos dizer, de fazer uma aplicação do visto de estudante. Depois a gente viu a transição do GTE e agora a gente está vendo a transição para o GS. Então, assim, conversem, não deixe o tempo passar, porque o tempo ele passa de uma certa forma dentro da Austrália. Estando dentro da Austrália existe um custo, as coisas estão caras de acordo com a inflação, aluguel está um pouco mais custoso. Então, entendam que as coisas elas vão mudando. Pode ser que no ano que vem, durante as eleições, entre a oposição e tudo que a gente está falando aqui, mude novamente. O cenário migratório ele não é uma receita de bolo, ele tem os seus fatores. Da parte migratória, a gente fala que os 3 maiores fatores é a idade, nível de inglês e ocupação na lista de demanda. Mas, assim, conversem com os profissionais para vocês estarem adentro do que está sendo o seu futuro dentro do país. Que mensagem que você pode passar para eles também, Phil, assim, de uma certa forma, para deixar todas as pessoas, né, um pouco mais aware, né, um pouco mais ali dispostas a entender que essas mudanças estão feitas pelo departamento e não pela gente, nesse sentido. Exato. Eu acho que é isso, é reforçar para a galera que isso daí é uma fase, tá? Vai passar. A Austrália, querendo ou não, ela precisa muito ainda de estudantes aqui.
de mão de obra qualificada, da economia que o estudante traz, que querendo ou não, hoje acho que é a quarta maior economia da Austrália. Então não quer dizer que está fechando as portas que eles vão acabar com o intercâmbio. É uma fase que eles estão sendo mais rigorosos, eles querem trazer o número de imigrantes de volta para um estágio assim sustentável, Normal, né? né? Da ponto de vista do mercado imobiliário, da inflação, né, dos empregos, etc. Porque hoje está acima. Então, basicamente, o que aconteceu, de uma forma bem resumida, pandemia, fronteira fechada por 2 anos, Austrália defasada, não tinha mão de obra, não tinha estudante, o mercado imobiliário estava de um jeito que você pagava quanto você queria pelo aluguel, de Praticamente. tão fácil, porque tinha muita casa para pouca gente. Então, o mercado estava muito Fora assim. o O suporte que a do Austrália... governo também, né? O Oi? governo no início não queria ajudar tanto, o suporte do governo. No início ele não queria ajudar tanto, mas depois o governo, principalmente para quem já era permanente ou quem já ali cidadão, o governo estava injetando dinheiro ali, mas continue, tá fazendo. Então, é só para dar um pouco de contexto, entendeu? O pessoal entender que são fases e tal. Então, na época da pandemia teve isso, fronteira fechada afetou muito a Austrália. O que aconteceu? Assim que abriu as fronteiras, nossa, happy days. Foi os 7 anos de vacas gordas ali. Abriram a fronteira, aprova todo mundo. Vai. Eu lembro que final de 2022, eles estavam aprovando visto praticamente automaticamente, todo mundo. Não importa perfil, não importa o curso, não importa o visto atual que você tá. Era turista aplicando para estudante. Pum, visto aprovado em menos de 24 horas. Era estudante que já estava aqui há 5, 6 anos, renovando para mais um VET, mais um diploma de business. Pum, aprovado em menos de 24 horas. Eles simplesmente abriram a fronteira e falaram: entra quem quer, fica quem quer. Foi assim, foi lindo. Eu lembro que todo dia eu mandava uns 10 Visa Approved no grupo que a gente tem lá da West One, falando: ó, Visa aprovado. Cada hora que dava um refresh na página, era um aprovado. Enfim. Então foi uma época assim. E aí, além disso, deram o work rights, né, os direitos de trabalho para os estudantes full time, Teve abriram essa. o Covid, que antes era, né, especializado, cada um para uma área, não era todo mundo que aplicava, abriram para todo mundo, o estudante deixava o passaporte cair no chão, aparecia um visto do Covid na caixa de e-mail. O que aconteceu? O mercado agora estafou, É, né, encheu de... Ele está praticamente o dobro do número que eles costumam ter, né, de imigrantes no país. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão voltando ao que era antes. Eles estão simplesmente regulando, tomando essas providências para regularizar. Porque, querendo ou não, época de votação chegando, e os é, australianos, em geral, eles acham que os imigrantes que estão atrapalhando tudo isso. é. Ah, mas culpa dos imigrantes que não tem emprego. Culpa dos imigrantes que está tudo caro no mercado. Culpa dos imigrantes que o aluguel está caro, os juros das casas estão altos nos mortgages. Uhum. Então, do governo angariar os votos e falar, não, tudo bem, vamos, a gente vai fazer o que tem que fazer, eles estão fazendo esses cortes. Então, gente, é uma fase. Quem está assistindo do Brasil e está pensando, puta, meu sonho da Austrália acabou, o que vai acontecer agora e tal? Espera. Eu não digo clica agora, talvez se você não tiver um perfil legal, talvez espera uns 6 meses, ver como vai ficar, se não mudar nada, espera um ano. Mas basicamente o que eu quero falar para a galera é isso, é uma fase, vai passar, e nesse meio tempo a gente tenta fazer da melhor forma possível, tentar deixar a aplicação o mais forte possível, e eu acho que isso é transparente, né, Rafa? A gente até conversou em off antes sobre esse pessoal aí que vem desse mundo utópico da Austrália, falando que tudo é perfeito, maravilhoso, que você vai chegar e vai conseguir emprego no mesmo dia, e que você vai juntar uma grana, que tal e tal e tal. E não, a gente, querendo ou não, a gente é realista, a gente fala o que é mesmo, por mais que às vezes, ultimamente, eu ando jogando uns balde de água fria aí numa galera, por mais que eu seja uma pessoa positiva, eu acho que acima de tudo eu tenho que ser realista, entendeu? Então, Uhum. uma fase difícil, sim, estão tendo vistos negados, sim, e ainda vai ter mais, vai acontecer. Quem está aqui, pelo menos, tem a opção de recorrer, né, Uhum. de levar para o tribunal. É um processo caro, mas se você achar que vale a pena, apela. A Uhum. gente está em parceria aí com o Cláudio, aqui da Seven Migration, aqui de Perth, que está fazendo esse acordo aí de a gente pode mandar os clientes para ele, ele faz esse processo de apelo junto com o tribunal. Uhum.
É, tá, a gente vai ter que passar por mais essa fase, fazer o que tem que ser feito, jogar o jogo. É, E é isso aí, bola pra cima e não deixar a peteca cair. às vezes as pessoas acham que é muito simples e fácil, né? Esse sonho Austrália, mas você falou, acho que complemento, né? De uma certa forma, tudo que você falou tá correto, é uma fase pessoal, acho que vale a pena a preparação, o planejamento. Estamos aqui para poder ajudar, né, Phil? Eu e o Phil, nós somos amigos pessoais, já fomos concorrentes profissionais, praticamente, né, o quê? 200 metros de distância ali de uma agência para outra, mas sempre de uma forma amigável, sempre de uma forma respeitosa. E a intenção aqui, novamente, é trazer essa parceria, trazer essas informações para as pessoas que estão ali procurando, né, ou entender o que está acontecendo mesmo com o cenário migratório. Mas, Phil, eu acho que eu agradeço, né, a sua participação, toda a equipe aí da West One de Perth, tem um carinho enorme por vocês. Agradeço também as pessoas que estão assistindo a gente. Tivemos um pico bem legal, tivemos algumas perguntas. Pessoal, acho que quem a gente não conseguiu responder, a gente vai tentar entrar no DM ali depois para responder de uma certa forma, mas só para dividir aqui, Seven Migration, tanto na Austrália quanto no Brasil, ela providencia ali serviços, né, de planejamento migratório. O mundo migratório, ele é totalmente diferente do mundo ali de estudante dentro da Austrália. Elegibilidade para Skill Assessment, programa de visto, idade, mas a Seven está aqui para simplificar de uma certa forma, né, e ajudar você a entender melhor ali como que são as suas chances, né, e também ali as suas elegibilidades para você seguir um caminho para ter uma residência dentro do país. Agora já o West One está ali para poder ajudar você, né, a completar esse sonho, vamos dizer, dessas formações acadêmicas que você visa ter dentro da Austrália. Então, em nome de toda a equipe da Seven Migration, eu agradeço o pessoal da West One de Perth, agradeço as pessoas que também assistiram. A live vai ficar salva, tá, gente? Possivelmente a gente volta aqui depois, né, Phil, para falar sobre o 485, que é um outro tópico também que teve uma mudança, que é um reflexo do visto de estudante, dependendo do que você estuda. A gente pode voltar também para falar de outros assuntos mais relacionados, né? Quanto que tá o aluguel em Perth aí? Eu já estou há 2 anos fora da Austrália. Antigamente eu pagava ali quase que 350, 400 para morar em Scarborough, numa vila. Hoje falaram que está quase que 600, 700. Então, assim, a gente está vendo essas diferenças. O bom é morar em Alkimos, viu, gente? Alkimos é o melhor lugar para se morar aí. Você só pega o trem e vai embora ali, ó. Até cheio de brasileiro que pode ajudar vocês. Mas é isso. Então, eu encerro aqui, deixo esse agradecimento. Se o Fio quiser fazer também aí o seu encerramento, mas obrigado, viu? Não, valeu, Rafa. Pô, valeu pelo convite. Eu acho que é isso, a gente tentar falar aí de uma forma, passar a mensagem mesmo, acho que de uma forma informativa, sem botar terror, mas alertando mesmo do momento, né? Mas é isso aí, quem tiver mais dúvidas pode contatar a gente aqui no Instagram da West One Boa. mesmo. Se for dúvidas migratórias, contato o Rafa, Seven Migration. E é isso aí, tamo junto. Fechou, ó, pessoal. Tô agradecendo aqui, Léo, Jaque. Obrigado, viu, gente? Espero ver vocês em Perth aí daqui a um tempo. Vamos ver. Vamos ver se a West One patrocina uma viagem para mim para Perth. Daí a gente faz um workshop junto aí. Tá bom? Fechou. Tá Valeu. bom. Valeu para você aí. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Só.